Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina falando agora sobre os cálculos, né, utilizando Ka e Kb, ou seja, a constante de dissociação ácida e a constante de dissociação básica. Vamos lá. Então, calcule o pH e a porcentagem de desprotonação das moléculas do ácido acético em uma solução 0,08 molar do ácido acético em água, sabendo que o Ka desse ácido é 1,8 vezes 10 na menos 5. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a equação, né, de dissociação desse ácido. Então, tá aqui, ó. O meu ácido dissolvido em água dá origem ao meu ácido, o meu H3O+, mais o meu ânion. O meu Ka vai ser a concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. A água, como é um líquido puro e é o solvente da minha reação, ela não vai entrar na minha constante de equilíbrio, que nesse caso é o meu Ka, porque é a constante de dissociação ácida. O que vai acontecer? Eu preciso montar uma tabelinha igual a essa daqui. O que vai acontecer? No início, a concentração, ou seja, a concentração inicial, eu só tenho o meu ácido, nenhum cátion e nenhum ânion, porque é no início. Eu quero entender a minha reação. O que vai acontecer? Durante a mudança, eu vou ter uma diminuição na concentração desse aqui, um aumento na concentração desse aqui e um aumento na concentração desse aqui. Não é? Mas qual é esse aumento e qual é essa diminuição? Eu não sei, então eu vou dizer que é x. Então, é menos x para esse aqui, então essa concentração vai diminuir em x, essa concentração vai aumentar em x e essa concentração vai aumentar em x. E por que esse x é igual? Por quê? Porque a cada 1 mol desse ácido, olha como é importante eu saber montar a minha equação. A cada 1 mol desse aqui, eu tenho que gerar 1 mol desse e 1 mol desse. E se fosse 2 mols desse aqui, por exemplo, aí eu teria x, 2x. E se fosse 3 desse aqui, eu teria x, 3x e x. Então, o coeficiente estequiométrico é extremamente importante para a minha expressão aqui, tá? Como eu vou expressar a mudança que houve na concentração. E quando eu chegar no equilíbrio? Quando eu chegar no equilíbrio, eu vou ter esta concentração menos a minha variação, eu vou ter essa concentração mais a minha variação, ou seja, que é só a variação, porque a concentração inicial era 0. E a mesma coisa para esse aqui. O que eu vou fazer com esses valores aqui? Eu vou substituir na minha constante de ionização ácida. O meu Ka é esse, a concentração de íons H3O+, multiplicado pela concentração do meu acetato, divididos pela minha concentração do meu ácido. E eu vou substituir os valores. O Ka eu tenho? Tenho, está aqui. E a concentração de íons H3O+, tenho, é X. E a concentração de íons acetato, tenho, é X. E qual é a concentração do meu ácido acético? Eu tenho, é 0,08 menos X, está aqui. Olha, agora eu tenho uma expressão e é só eu descobrir o valor de x. Como é que eu vou descobrir o valor de x? Este aqui que está aqui passa para cá multiplicando e aí eu vou resolver essa expressão. Vamos lá. Então, está aqui. Este que está aqui é a mesma coisa que estava lá do outro lado, tá, pessoal? Esse passa para o outro lado multiplicando, então eu vou ter 1,8 vezes 10 na menos 5, que multiplica 0,08 menos x. X vezes x ao quadrado. 1,8 vezes 10 na menos 5 vezes 0,08, 1,44 vezes 10 na menos 6. 1,8 vezes 10 na menos 5 vezes x é menos 1,8 vezes 10 na menos, na menos 5, x. Faltou o x aqui, vamos colocar esse x aqui, pessoal. Faltou o x aqui. O x da questão. Tá
aqui. Tá? A gente não pode esquecer. Então tá aqui, x. E aqui? Agora, o que eu fiz? Eu passei o x que estava aqui, eu passei para dentro e igualei essa equação a zero. Ah, professor, mas ficou menos x ao quadrado? E agora não é mais menos x ao quadrado, é x ao quadrado. Por quê? Porque eu organizei ela e multipliquei por menos 1. Ah, é obrigatório? Não, é que eu prefiro trabalhar com o meu x ao quadrado positivo. É só por uma mania. Então, olhem só. Eu tenho agora uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Ah, vocês acharam que nunca mais iam usar Bhaskara na vida? É com Bhaskara que a gente vai resolver. Tá aqui. Então, ó, eu tenho a minha equação de segundo grau, que é o meu termo A, B e C. E eu vou resolver por menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A, que é a minha Bhaskara. Substituindo os valores, menos B, está aqui o B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é esse aqui, divididos por 2 vezes A, que é 1. Resolvo isso daqui, eu vou chegar a duas raízes. A minha concentração pode ser negativa? Ah, eu reagi e tive... Não, negativa porque não existe. A concentração é zero, que não existe, não há concentração daquela coisa, ou é positiva. Concentração negativa não existe, então esse x1 eu vou desconsiderar. Qual é o valor de x? É esse aqui. Olha que interessante, eu cheguei no valor da concentração desse, na concentração desse, e se eu diminuir 0,080 desse valor, eu vou chegar na concentração desse aqui. Tá aqui, ó. Os valores, ó. 0,080 menos esse daqui. Valor. Esse aqui é o x que eu achei lá anterior. Mas a pergunta era essa, gente? Não. Eu só fiz tudo isso para descobrir as concentrações. Por quê? Se para eu calcular o pH, eu preciso saber a concentração desse cara aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, eu até conferi para ver se bateu. Ó. Coloquei as concentrações, ó. 1,2 vezes 10 da menos 3 vezes 1,2 vezes 10 da menos 3 divididos por 0,0788. Está aqui. Se eu resolver, olha aqui, eu não cheguei no meu Ka, então tá certo, as concentrações, porque o Ka, ele é um equilíbrio. E eu não importa as concentrações que eu tenha. Se eu substituir os valores aqui e bater com o valor de Ka, eu encontrei o equilíbrio novamente. Tranquilo? Então agora eu só vou pegar, ó, menos a concentração do meu H3O+, e chego no meu pH. Respondi a primeira. E a segunda, a porcentagem de desprotonação. Como é que eu calculo isso? Qual era a concentração que eu botei? Não foi 0,08? Foi a concentração inicial. Isso é 100% do ácido que eu coloquei. Mas apenas 1,2 vezes 10 na menos 3 desprotonou. Ah, mas não é a concentração desse aqui? É, ó, não foi isso aqui que foi gasto? Isso é o que eu tinha, gastou isso e ficou isso. Essa concentração que eu estou apontando aqui, ó, é a concentração que ficou do ácido. Essa concentração aqui de 1,2 é a que reagiu, ou seja, a que se dissociou, tá bom? Então, esta concentração vai ser o x, que é o que eu quero descobrir, que é a porcentagem. Resolvendo isso, eu vou descobrir que, olha que interessante, o ácido acético, apesar de ser um dos ácidos mais fortes orgânicos, ele é um ácido extremamente fraco. Apenas 1,5% de todo o ácido que eu coloquei foi desprotonado. Ficou claro? Então, é um ácido fraco. Vamos lá. O pH de uma solução de 0,01 molar do antisséptico ácido mandélico, que é um ácido, né? Em água é 2,95. Isso é o pH, pessoal. Foi 2. Qual é a constante de acidez Ka e o pKa do ácido mandélico?
Então vamos lá, ó. Aqui está o ácido mandélico representado, porque por que eu preciso saber a fórmula do ácido mandélico? Não. O ácido mandélico, a única coisa que eu preciso saber é que ele é monoprótico, ou seja, ele tem um próton só ácido. Então, o que esse monoácido vai fazer? A vai ser o ânion dele, que é toda a estrutura do ácido mandélico. E o H vai ser o H que ele vai protonar a água. Então, tá aqui. O que eu quero? Eu quero saber o Ka. Então, eu preciso saber a concentração desse, desse e desse. Como é que eu vou saber a concentração desses aqui se ele não me deu? Ele só me deu a concentração inicial do ácido mandélico, que é essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou descobrir a concentração do H3 ou mais. Como? A partir do pH. A concentração do H3 ou mais é 10 elevado no menos pH. O pH ele deu. Então, é 10 elevado na menos 2,95. Achei a concentração de H3 ou mais. Então, se eu sei a concentração de H3 ou mais, e ela é igual à concentração desse aqui, porque ele é um ácido monoácido, ou seja, ele não tem dois hidrogênios ionizáveis, ele só tem um. Então, a concentração desse é igual à concentração desse. E a concentração desse aqui é essa, menos o que foi ionizado. Então, eu coloquei uma concentração inicial e parte dele deu origem a um ácido. Qual foi a parte que foi? 1,2, porque a concentração desse, a relação não é de 1 para 1. Então, se formei isso desse ácido, é porque isso... Desculpa, se eu formei isso desse cátion, é porque essa quantidade saiu daqui do ácido. Ficou claro? Então, o que eu vou fazer? Substituo os valores, né? E aí eu vou ter o meu Ka. Como é que eu descubro o meu pKa? O meu pKa é menos log do Ka. Se eu descobrir o meu Ka, substituo os valores e eu cheguei no meu pKa. Ficou claro? Então, o que eu calculei aqui? A partir do meu Ka, encontrei o meu pKa. Tranquilo? Foi o que precisava. Exemplo 3. Calcule o pH e a porcentagem de protonação de uma solução de 0,2 molar de metilamina, ou seja, que é um derivado da amônia, em água, derivado orgânico da amônia. A constante Kb da metilamina é 3,6 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. A metilamina, na presença de água, ela é protonada, dando origem aos íons OH-. O produto da concentração dos produtos divididos pela concentração do reagente é o meu Kb. A concentração no equilíbrio, então, vai ser a mesma coisa. Então, eu faço aquela tabela do equilíbrio, né? Que anteriormente, deixa eu ver, acho que ela... não fiz. Mas é o quê? Eu tenho a concentração inicial da minha metilamina, a concentração é 0 da mina protonada e do OH-. Eu tenho a mudança é menos x mais x mais x, e depois eu vou ter a concentração no equilíbrio. Substituo os valores e aí eu tenho aqui o resultado. Por que eu considerei que 0,20 menos x deu 0,20? Vocês viram aqui, ó? Eu não botei menos 20. Por quê? A constante Kb dela é tão baixa que eu posso considerar que a mudança aqui é praticamente insignificante para essa concentração. Porque 3,6 vezes 10 a menos 4 é um valor muito menor do que 0,2. Então, eu posso considerar que a concentração vai ficar praticamente inalterada. Bom, aí o que eu vou fazer? Passo para cá multiplicando. Para tirar esse x ao quadrado, eu tiro a raiz desse valor aqui. E aí eu tenho o valor. Cheguei nos valores aqui. É só vocês pegarem esse valor e diminuir daqui que vocês vão ver que o valor foi insignificante perto da concentração inicial. Bom, eu quero saber o pH. O que eu vou fazer? Eu tenho a concentração do OH, né?
eu posso simplesmente tirar o meu POH. POH desse valor vai ser um valor, né? E eu diminuo de 14 e acho o pH. Lembrando que o POH mais o pH é igual a 14. Então, se eu achei o POH, diminuo de 14 e está aqui o pH. Ficou claro? Peguei o POH, a pergunta é qual o pH. Então, peguei o POH, diminuí de 14 e achei o pH. Por fim, para encerrar essa aula, porcentagem de desprotonação. O que eu vou fazer aqui? De protonação. 0,20 era o 100% da metilamina inicial, né? E ele só teve protonação de 8,5 vezes 10 na menos 3, que vai ser o meu x. Eu faço aqui a regra de 3 e descubro que 4,25% da minha metilamina foi protonada, ou seja, é uma base extremamente fraca, né? E por isso que a gente não vai considerar ela, naquele caso ali eu pude fazer uma aproximação. Na próxima aula, a gente vai falar ainda sobre o derivado dessas ácidos e bases, né, que são os seus ácidos e bases conjugados para formar sais. Então, até a próxima aula.